E o Mondiaro tricolor, hein, diretoria? Fala comigo, que loucura é essa, cara? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existem muitos poréns e muitas críticas a ser feitas em cima dessa diretoria do São Paulo, da gestão atual, dos problemas físicos que o São Paulo teve na temporada, do desempenho do treinador, do que vocês quiserem. Só que quando você começa a misturar as críticas e botar tudo no mesmo balaio para que haja um massacre e não necessariamente umas críticas, você acaba invalidando as críticas necessárias. Quando você pega uma pessoa e fala assim, ó, você tem esse e esse defeito que são muito graves, e você pega outros 30 para amplificar a crítica e coloca no mesmo bolo, aqueles dois vão pro meio dos 30 e não os 30 que vão pro meio dos dois. Então, esse tipo de escândalo, desculpa, cara, mas eu tô no futebol há 28 anos, faz 28 anos que quando sai alguém do departamento médico, eles procuram a imprensa para tentar denunciar por fora e falar, ó, tem tal coisa lá, tal dirigente, o médico que ficou e não eu que saí, tá fazendo merda. Fulano lá tomou uma infiltração. Ó, deixa eu te contar um negócio. Aquele cara lá que estourou, eu falei que ia ter estourado. Ele falou e botou em campo. O cara jogou todo inchado. O cara não sei o quê. A coisa que mais acontece em departamento médico de clube de futebol é quando sai alguém. Esse alguém procura alguém na imprensa e dá uma informação e fala assim, ó, estoura essa porra aqui pra fuder com o meu ex-chefe. Isso é a coisa que mais acontece. Tem jornalista que cai, tem jornalista que não tá muito disposto a fazer isso. O ponto é, quando sai a notícia do Mondiaro, o que se deve fazer? Ligar para médicos, né? E eu liguei para 3 que trabalham com futebol. E perguntei para os 3, isso aqui é um absurdo? E os 3 me responderam, não. Eu falei assim, tem algum problema? Ele falou, não, cara, os impactos que o Mondiaro causa numa pessoa como eu, por exemplo, são completamente diferentes do que os impactos que ele causa num jogador de futebol, que tem nutricionista, trabalho físico diário, etc. Em mim, ele vai causar o quê? Um certo desânimo, eu vou comer menos e, portanto, vou ficar mais fraco. Por quê? Porque eu não tenho nutricionista dizendo você vai comer isso, você vai comer aquilo. Eu não tenho nada disso. Então, né, obviamente, em mim, eu vou deixar de comer e quando eu tiver fome, eu vou comer um fandangos. Eu vou me fuder. A maior parte das pessoas vão se fuder. Nós vamos comer uma coxinha no dia. Nós vamos passar 24 horas com o lanche do McDonald's. Então a gente vai ter menos fome, vai comer merda e vai ficar cansado. Pro jogador de futebol, pro cara que está assistido, todos eles me responderam que não, cara. A não ser que seja um caso extremo do tipo, larga o cara lá e foda-se, manda o cara pra casa e dá uma Mondiaro pra ele. Não é o caso. Então, a correlação, ela não faz tanto sentido assim. Você pode dizer assim, poxa, mas o jogador de futebol precisa de um remédio para ajudar a emagrecer? Ah, podemos ter essa discussão, mas aí vai muito mais em cima do jogador de futebol, do metabolismo dele, dos hábitos dele, do que necessariamente dizer que este remédio tem ou não uma questão ligada ao desempenho do jogador ou contusões que aconteceram dentro do time. Então, 3 médicos especialistas que trabalham com futebol me responderam que não tem uma correlação e que a tendência é que este remédio passe a ser, inclusive, mais usado dentro do futebol para jogadores que precisam eventualmente perder peso um pouco mais rápido e ter um pouco mais de dificuldade. Talvez o Walter, se esse remédio tivesse 10 anos atrás, o Walter fosse um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Acho que é o ideal? Não, acho que o ideal é o jogador estar apto para jogar fisicamente, mas numa emergência, naquele festival de contusões, você tá vendo que de repente ali o Luan não tá em condições ainda por causa de 3, 4 quilos, tu dá um remédio lá pro cara pra ajudar o cara. Porra, ajuda todo mundo, Mondial, qual que é o problema? Então, o problema seria, né, se você entender que há uma desconexão dentro do grupo médico do São Paulo, temos um problema, ok. Temos uma demonstração de que um médico acha uma coisa, outro médico acha outra. Sem dúvida nenhuma. Mas quem é o chefe? Quem tem que achar é o chefe. Porque em qualquer lugar vai ter gente que acha uma coisa, vai ter gente que acha outra. Quem tem que decidir é o chefe, por isso que ele ganha mais, por isso que ele é o chefe. Então nós temos que perguntar pro chefe. Agora, perguntando para profissionais da área e não tirando a opinião do meio do meu cu, eu cheguei à conclusão de que não faz grande diferença. Pode fazer diferença em pessoas como nós. No jogador de futebol profissional é muito difícil que isso faça alguma diferença negativa, por ele ter, como eu disse, todos os hábitos diários de alimentação e de rotina de treinamento que não gera nenhum enfraquecimento muscular, etc, etc, nenhum tipo de cansaço e tal, porque ele está absolutamente apto a isso, além de ser um tratamento emergencial e não ser uma coisa recorrente que ele tomou o ano inteiro, né, não é um remédio que entra na vida do cara. É um momento ali para acelerar, para ele poder perder o peso mais fácil, de modo que todo esse escândalo, se você estiver fazendo eventualmente por dizer, nossa, mas o médico de São Paulo acha uma coisa, o médico acha outra, ok, beleza, eu acho meio ridículo, mas enfim. Agora, se você estiver dizendo, fala, não pode um jogador de futebol tomar isso, se acostume, nos próximos anos você vai ver isso acontecer muito, porque os 3 profissionais dos mais altos escalões que eu consultei me disseram, não, exagero, tem nada demais, inclusive isso deve ser usado nos clubes nos próximos tempos. O que acontece com isso, cara? Pega as grandes críticas, gestão, dívida, montagem de elenco, esquema, caralho, tudo que você tem para criticar no São Paulo, e aí bate nisso. Porque bater em outra coisa paralela é exatamente o desvio de foco que fode a porra toda. Porque se você tem um problema, você tem um câncer, e aí você fica discutindo o tempo inteiro, fala assim, mas aquela cara ele não trata. Mas aquele canal ele não tratou.
Caralho, é o câncer ou é a cárie o teu problema? A cárie você também pode falar, só que no dia que a cárie fica maior que o câncer, quem tá ganhando, meu irmão, é o câncer.